Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rosana, Mari, Eliângelo, Helena, Maria, boa tarde. Oi, Moniquinha, acabei de ver você na sua postagem linda dos seus lenços maravilhosos. Boa tarde, gente. Ai, Drica, que bom que você tá aí hoje. Hoje sou eu que abri a live. Aí eu vou já adicionar a Simone. Boa tarde, gente. Hoje a gente veio falar aqui com uma pessoa que trabalha com roupa, ela fabrica, ela monta uns vestidos lindos. E ela trabalha com seda também, a Eli. A gente já vou chamar ela. Deixa eu aceitar a Simone. Cadê a Simone? Simone, tô te aceitando. Aí, ela vai entrar já. Oi, E aí, gente, Si? boa tarde. Ô, Rê, que saudade. Então, a gente. Eu queria que a Regiane fosse minha vizinha, gente, assim, de coração aberto. Não ia prestar. Nós temos 2.000 quilômetros, uma entre a outra, mas, Pois é. assim, quando a conexão é para valer, né? A gente acaba só se vendo por aqui, né? É tão difícil a gente se ver uma vez por ano. E olha lá. E Então, olhe lá. é, Então, hoje a gente está trazendo, eu falei com elas agora, que a gente está trazendo a Eli, que trabalha com costura e monta vestidos lindíssimos. Você falou com ela há mais tempo, sim, então você deve estar com mais assunto aí, até focado no que você quer é, perguntar, deixa, né? eu compartilhar então um pouco com vocês, gente. Na verdade, assim, o Rotas é assim, são as nossas dúvidas, as nossas ideias, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente quer saber. E assim, acho que todas nós, né, não eu errei, mas todas nós somos movidas por curiosidade, né? E sei lá, a hora que a gente vê uma peça nossa pronta, aí você olha e fala assim, nossa, eu fiz um lenço, mas isso daqui podia ser tal coisa, isso daqui podia ser a perna de uma calça, isso aqui podia ser uma blusa assim, frente única. Isso poderia ser algumas coisas, né? Então, pensando até em extrapolar um pouquinho do que a gente se propõe a fazer, porque assim, aprendizado é isso, é crescimento. Então, se você faz do jeito, uma hora você vai fazer de outro jeito, acaba ficando. Se aprende, né? Se aprende e se desenvolve. Acho Sim. que isso é muito legal. E já fazia um tempinho que eu e a Rê estávamos só pensando assim, puxa, mas e essa história de roupa? Como é que faz? É pôr G5, é pôr G8, é twill, é não sei o que, cai, não cai e tal. Eu falei, aí a gente passou, nós temos que achar alguém que possa falar. Mas assim, a gente é tão abençoada que entre quem participa das nossas lives tem inúmeros talentos, né? É, Né, Rê? Acho que a gente tem gente assim que tem tanta coisa para compartilhar, para contar. é É verdade. uma alegria para a gente poder fazer Que nem isso. a Rosa Deixa eu acabou só ver se de. ele A, entrou aqui. a Rosa Vai Almeida falando, eu acabou só de estou falar. vendo É, eu estou fazendo se ela peças assim, conseguiu estou entrar. fazendo várias peças. A Mônica também faz bastante coisa, né? A gente sabe que ela costura. Eu não costuro, não me atrevo. Eu acho fantástico. Eu desenho algumas coisas. Eu sempre, desde novinha, eu desenhava algumas roupas. Eu trabalhava no banco, eu não esqueço. E eu tinha uma cliente que era costureira. Então, quando eu recebia, eu passava, comprava o tecido e ela costurava para mim. Mas eu não sei costurar, eu não me atrevo. Então, eu acho que quem costura é fantástico. Eu gosto muito, mas não me atrevo. Eu tenho bastante coisa para fazer, não dá para fazer isso É, também. Então, assim, então, ele veio trazer algumas coisas para a gente importante, né? Como que ela corta e como que ela monta. Eu vou chamar ela porque ela tem bastante coisa para falar. hum. Vamos lá. Deixa eu só ver se ela está entrando aqui, Ela já, porque eu. ela já solicitou? Ah,
Então vamos recebê-la. É, fofinha. Oi, Eli! Olá, Tudo tudo bem? bem? Como você tá? Tudo bem. Eli, bem-vinda, que alegria. Eu já fiquei muito feliz essa semana que a gente bateu um papo super gostoso. Agora eu estou duplamente feliz aqui. Obrigada, eu também estou muito feliz com o convite, muito obrigada. Eu Eli, espero ajudar em alguma coisa. Eli, deixa eu te perguntar uma coisa. Vai Oi, ser legal para você oi. falar para as meninas que estão aí. Você não pinta Sim, pinto. também? Ótimo. Pinto também, também. Então você pinta, Também, faz pouco tempo. tá, você Faz pouco pinta o tempo. tecido e você faz os seus vestidos. Sim, sim, sim. Tá. Faço Deixa eu até fazer um a parênteses, porque a modelagem, faço falha tudo. foi minha. A falha foi minha. Quando eu fiz a apresentação dele, eu fui direto na história da costura, né? E eu não contei que ela também pinta, que ela é uma artista da seda, que ela faz coisas incríveis, ela tem uma grande experiência com roupas normais, roupas de festa, roupas de vários tipos, com tecidos, né? Seda e similares, e ela faz coisas muito bonitas. E ela pinta. Que ótimo. Então dá pra gente falar muito. Sabe o que eu vou sugerir, Simone? Só um pouquinho. Enquanto Hum. ele estiver mostrando, eu vou só bloquear o comentário, depois eu já abro. Se não, Mas vamos deixar um vamos pouquinho, Rê, porque eu queria que deixar ela contasse um pouquinho a isso. história dela, Isso. quem é Eli, né? Como é que é essa história de costura, como é que é essa história de seda, como é que é essa história de unir as duas coisas. Que... Aí depois, na hora que ela for mostrar alguma coisa, A gente, a gente tira. Aí eu ótimo. concordo. Tá bom? Vamos lá. Eli, com você. Pronto. Bom, eu era funcionária pública e de repente eu decidi que queria ser mãe, mãe em tempo integral. Então eu larguei meu emprego e me tornei mãe. Eu tenho duas filhas que moram em São Paulo, hoje já são mulheres. E eu fiquei assim procurando alguma coisa para fazer por uns anos, mas nada me agradava, porque eu sempre gostei muito de matemática, prestei matemática, então eu queria algo assim, mas eu acho que a arte já estava comigo, porque na família da minha mãe, minha avó, minhas tias, elas faziam todo tipo de trabalho manual, todos que existem, desde bordados, os mais antigos e até macramê, tudo elas faziam. Mas eu nunca tive interesse, nunca. Assim, mas na adolescência eu sempre arrumava modelo que a minha mãe costurava sem nunca ter feito um curso de costura. Ela olhava para a roupa e ela fazia. E eu sempre inventava modelo diferente e pedia para ela fazia igualzinho eu queria. Aí depois teve uma época, mas eu nunca pensei nisso. A minha irmã, a minha irmã tinha interesse em fazer um curso e me convidou. Falou: vem comigo só para me fazer companhia. Eu fui para fazer companhia. Só que assim, começou primeiro pela modelagem, pelos moldes. Aí eu adorei, porque tudo envolve números. Sim. Então, mas só que eu não conseguia ver a roupa. Eu nunca vi uma roupa naquele molde. Depois, quando começou a parte prática, aí eu comecei a enxergar uma roupa, a enxergar. Ela desistiu e eu mergulhei. Mas a minha intenção nunca foi fazer para os outros, era só para nós mesmos. Mas aí as crianças iam para a escola e eu virei a louca dos vestidos de criança. Ela fazia muito vestido para elas e elas iam para a escola e as mães acabaram me convencendo a pegar encomendas e foi assim que eu comecei há 25 anos atrás. Nossa. E fui assim, aprendendo, apanhando. Só que eu tenho assim, eu não tenho medo de pegar um tecido, não importa quanto que ele custe. Eu não tenho medo de fazer um modelo, fazer um molde, cortar. Não tem. Nunca tive. Nunca tive. Então, eu acho que é por isso que eu consigo, mesmo na seda pura, que é um tecido difícil,
A gente erra Eu no penso no começo, preço mas... do que eu estou fazendo. Eu confesso que eu tenho escorpião no bolso, tá? Aí eu falo, meu Deus, eu vou cortar cedo. É, eu procuro não pensar. Assim, eu trato com carinho especial que ela merece, né? Porque é um tecido maravilhoso, mas eu procuro não pensar no valor, assim, no quanto que ela custa. Eu vou assim. E depois eu fiquei nesse tempo, passou a pandemia, eu sempre quis algo a mais. Eu sempre fui assim com estampas, porque eu gosto, acho que sempre gostei de fazer exclusivo. Nunca gostei de fazer nada repetido para nenhuma cliente. Jamais eu fiz uma roupa igual de uma para outra. E eu sempre pensando, mas eu achava, eu nunca vou conseguir, né? Porque é muito difícil, nunca peguei um pincel. Aí chegou no dezembro, mais ou menos, de 2021, eu vi nem foi uma live da Denise, eu vi um videozinho assim, aí eu falei, gente, vou tentar, eu acho. Aí tentei entrar no curso, estava fechado, fiquei na lista de espera. Aí em janeiro de 2022, eu fiz o primeiro workshop com ela, eu simplesmente amei, eu amei. Eu acho que, assim, a Denise Meneghello, ela transmite, assim, ela faz a gente se apaixonar porque ela é uma apaixonada. E eu gosto de gente assim, eu gosto de gente apaixonada pelo que faz. Então, eu comprei o show de café, eu comprei todos. Eu comprei todos. Quando foi em abril, eu comecei a pintar o meu primeiro trabalho, e agora eu falo que a minha família, as minhas clientes, elas me acompanham em tudo que eu faço. Então, agora elas querem tudo pintado, elas não querem mais comprar nada que não seja pintado. E o que Tudo você que, faz por exemplo, mais? Só para entender assim, qual que é a tua produção? olha, assim, eu tava assim, eu nem sei como que eu consegui pintar no ano de 2022, porque a minha agenda tava cheia de roupa de festa, vestido de noiva, até março agora, de 2023. Então, eu não consegui, assim, fazer muita coisa, mas até que fiz. Deu uma Fiz, travadinha. Pronto, voltou. deu uma falha. Já voltou. Oi, Pode continuar. Pode continuar. pronto. É. Então, eu estava com a agenda de festa muito cheia, com vestido de noiva, tudo. Então, eu fui encaixando coisas mais simples. Fiz muita saída de praia, fiz, assim, vestidos mais simples, vestido de festa mesmo, em seda. Eu acho que eu fiz um só. Tá bem ruim a conexão. Eu acho que a sua conexão deu uma. Mas isso é normal. Em live acontecer isso é normal. É, Tudo bem? Acho que eu tô melhorou com agora. tudo. Aham. É, Então, eu comecei a fazer vestidos mais simples, blusas, já fiz muito lenço, a conexão tá bem ruim. não, toca reto, toca reto. Se falhar, a Só. gente não faz final. Pode ir, senão a gente perde É, o pique da conversa. sim, o fio da meada. É. Então, eu fiz bastante. Fiz blusas, saídas de praia, muitos lenços, echarpes e vestidos. Vestidos básicos, assim, não vestidos mais sofisticados, assim, de festa. Eu ainda não pintei. Pintei alguns longos, assim, mas não tão, tão mais cheio de modelos, assim. Coisas mais simples e não simples. Onde que você mora, Eli? Eu moro Vargem Grande do Sul, chama. Fico a 240 quilômetros de São Paulo. Ah, é no estado de São Paulo. É que alguém perguntou também, por isso que eu tô A te internet perguntando. está bem ruim. Então, ele está no interior de São Paulo, né? E ela acaba tendo, né? Que ela estava me contando, ela fica numa cidade do interior, é uma cidade pequena, então ela não consegue ficar mostrando muito as peças das clientes, porque é uma comunidade pequena, né? São as clientes. Mas eu acho
tão legal, porque assim, do que a gente estava conversando, né, as dúvidas são muito grandes, quer dizer, puxa vida, eu sou a pessoa que depois quando eu faço peção grande, comprida, eu falo assim, aí agora, vou mudar de ideia, eu tinha feito aqui para cortar, às vezes eu faço um grandão e faço 2 echarpes, né, e só corto, e aí eu fico, puxa, mas o que eu poderia fazer de diferente, né? O que a gente consegue fazer com seda? E eu já vou aproveitar. Qual seda? Que seda que você costura? O que é legal para a gente pôr na máquina? O que é legal para fazer o quê? Uhum. Bom, assim, para fazer blusa, vestido, se você quiser, assim, um vestido mais fluido, mais leve, dá para fazer com G8 dá para fazer no georgette de seda pura, dá para fazer na musseline, até o crepe de chine, ele também é leve. Dá para fazer vestidos assim, com mais fluidez. Agora, se for um vestido mais encorpado, uma saia mais encorpada, aí tem que ser um tecido mais firme. Um tafetá, Tuil também, né? um zibeline. O tuil, eu ainda... esqueci da tuil. A tuil, eu fiz camisa com a tuil. Ela veste muito bem. Ela é um pouquinho mais seca para trabalhar, né? O acabamento dela exige um pouquinho mais de cuidado, porque onde a agulha entra, ela faz um furo e depois ele fica. É verdade. Então, a tuil é uma das que mais ficam o furo, é a tuil. Eu trabalho, faço muito lenço na Pon G5 e echarpe, e o lenço e a echarpe, ele tem uma vantagem, porque você não precisa tanto da agulha. Eu, por exemplo, eu gosto de pintar, coloco no bastidor, algumas eu faço sem bastidor, mas para fazer a bainha, eu faço a máquina. Porque como eu já tenho mais facilidade com a bainha de lenço, eu consigo fazer a bainha com, no máximo, 1 centímetro. Porque eu faço a bainha de 2 costuras. Eu não faço uma costura só. Eu faço 2 costuras. Então, eu acho que é mais prático. Você passa o overlock depois ou não? Não. Você corta. Não, overlock, eu para falar a verdade para você, eu não tenho coragem de colocar overlock na seda pura. Não dá, é Então, verdade. é uma judiação. Porque eu sou leiga. Explica porque eu sou leiga. Mas tem muita gente fazendo ainda aquele flu-flu, que é aquele overlock bem pequenininho, né? Ainda tem... Ah, sim. Mas eu não gosto. Eu tenho. Eu tenho essa máquina, ela chama Calfar. Eu faço assim, ela serve como uma bainha já de acabamento para babados, vamos supor. Se você está fazendo um vestido simples, uma saia simples, uma saída, que você vai colocar um babado, que ele é difícil de você fazer a bainha, porque tem muita gente que não alinhava. Tudo que eu vou fazer redondo, eu alinhavo. Eu uso uma agulha de bordar, que é bem fina. Eu fico pensando na seda, que assim, a nossa referência, você também pensa na Pon G5, na seda gaze, essas que são mais leves. Para mim, fura tudo, né? Fura. Ela fura. Ela fura mesmo. A seda gaze eu ainda não trabalhei. Eu já com a musseline, sim. A musseline, ela é mais firme que a gaze. Mas é assim, tem vários segredinhos, assim, vários truques que a gente usa, porque na máquina, se você também só soltar a seda na máquina, ela não vai. Sim. Ela não vai sozinha. Porque a máquina não puxa e ela escorrega. Então, dica assim, simples, muito simples. Eu seguro com as 2 mãos. Eu seguro sem puxar. Eu seguro depois da agulha e antes da agulha. Mesmo uma bainha de lenço. Eu viro uma vez com meio centímetro, até menos, tem seda que dá para ir com menos de meio centímetro, e aí eu vou segurando. Cada vez que eu paro para fazer essa dobra, eu ponho a agulha para baixo,
solto, viro e volto e seguro. Porque se a gente apoiar a seda, ela tem firmeza e a máquina corre normal. Ela não, ela não, ela não solta, porque a regulagem da máquina é diferente para cada seda. Então, a máquina, vamos supor, eu tenho várias máquinas, porque como eu costuro vários tipos de tecido, uns mais finos, outros mais... Então, eu deixo na regulagem, para cada máquina eu já deixo uma. Para seda pura, e tanto faz a palha de seda, que é uma sintética, ela tem o mesmo caimento da seda pura. E ela também, para costurar, ela dá o mesmo trabalho. Dependendo do tecido, se for cortado no viés, dá mais trabalho ainda. Porque ela é bem mole, bem escorregadia. Então, eu já deixo, eu comprei uma outra máquina e eu deixo na regulagem. Mas aí a regulagem varia de máquina para máquina. Sim. O que eu poderia falar? Pegar sempre um retalho. Se você for fazer a bainha de 2 lenços, um na Pongé 5, um na Pongé 8, corta um pedacinho da Pongé 5, um pedacinho da Pongé 8 e coloca na máquina. Faz um teste de regulagem. A tensão do ponto, se tiver um ponto muito apertado, ela vai enrugar toda. Vai ficar uma costura horrível. Se você soltar demais, ela não costura. Ela vai... A linha de cima e da bobina, elas não se entrelaçam. Então, vai ficar uma costura solta, você vai desmanchar. O que mais? A linha, quando vai enrolar na bobina, sempre enrolar da mesma. Se você usar um cone, se você usar um cone menor ou um retrós, a linha de baixo tem que ser igualzinho do mesmo cone a linha de cima. Porque senão dá diferença na costura. Entendeu? É tudo assim. E a regulagem não tem assim como eu falar. Você vai costurar um cetim de seda, você põe no ponto 2,5. Nessa máquina nova, eu estou costurando no ponto 2,5 e na tensão 2,5. Agora eu tenho uma outra máquina. Eu tenho uma outra máquina que é mais velha. Para costurar nela, às vezes puxa fio ainda. Às vezes puxa, de vez em quando, se eu me descuidar, puxa fio. Ela já costura no ponto 2,5, mas a tensão do ponto no 1. Ela só costura no 1. Então, aí a regulagem é só teste. Tem que testar tudo o que for fazer. Agora, a agulha, eu até anotei aqui uns pontos, para mim não esquecer de falar. Agulha também. A agulha interfere muito. Eu costuro seda só com agulha. Ponto bola, ponta bola. Tem que pedir, é difícil de achar. Eu já indiquei para algumas meninas e elas não estão achando. Mas eu uso essa ponta bola, Aqui em São sempre Paulo ouro. tem tantas. Eu uso. Eu compro sempre nos armarinhos lá da 25. Isso. Eu já compro de pacote fechado. Aí de novo. Então, sempre a Singer ponta ouro e ponta bola. O número, eu só uso a 70/9, que é uma das mais finas que eu acho. E é a que eu mais gosto de trabalhar. Porque ela não puxa fio, ela vai tranquilo. Porque se é mesmo a 70/9, se não for a ponta bola, ela vai em espada, né? Então, às vezes, não entrar e sair, ela desfia para os 2 lados da costura. Então, dicas assim, simples. Mas Eu posso fazer deixa eu uma ver se eu interrupção aqui, porque está vindo um monte de perguntas e comentário, e eu não queria perder esse pedaço da conversa, que é onde, senão a gente depois acaba voltando, né? Tá. Eu vou ler de baixo para cima, tá, gente? A Cici, oi Cici, tudo bom? Ela está perguntando o pezinho certo para fazer bainha, se existe, qual que é, né? E, bom, o número da agulha você falou, Roberta comentou. Roberta está falando que ela tem uma Pongé 12,
que ela é maravilhosa, Ela é mais né? encorpada. Até a Rosa comentou que a Roberta vende até os lenços já prontos com bainha, né? Mas hoje eu queria sair um pouco do lenço e deixar, porque a gente está falando mais de roupa, Uhum. realmente confecção, sabe? Confecção de peças que a Sim. gente possa usar, uma camiseta, uma blusa, uma saia, uma calça, né? Alguma coisa assim. Então, Uhum. mas, Si, a Roberta falou uma coisa bacana. As tuios com mais fios, que são as 18, as 16 que ela tem, você consegue fazer uma calça alfaiataria, que na verdade a Eli deve estar, ela entende também, são as calças ou essas saias alfaiataria, que a gente fala que elas são muito mais encorpadas, elas precisam de um tecido que seja gostoso, mas que tenha um pouco mais de fio. E a Twill tem essa, Essa essa, essa característica, né? característica. Ela tem É, uma trama mais mais fechada, né? fechada. Então, assim, eu nem Eu sabia que nunca ela tinha. costurei a tuil, não. Essa tuil mais grossa eu nunca costurei, não. Então, essa Twill é fantástica. Eu nem sabia que a Roberta tinha. Então, ela tem, acho que a 12, a 16. Elas Ô, são Roberta, mais... faz uma listinha aí do que você tem, que aí a gente já aproveita, É, já divulga que é legal. É, Por favor, faz uma essa- listinha, porque assim, isso. então, para quando você calça é bom. um vestido mais encorpado, ela é ideal. Ela é muito bacana. É, eu vou experimentar. Essa eu nunca costurei, não. Você vai Essa eu gostar, nunca viu, Belinha? costurei, é bom saber. É bom saber. É porque eu nunca fiz uma calça mesmo de seda pura, eu nunca fiz. Eu tenho mais saída de vestido mesmo, vestido, saia, blusas, que é o que eu mais Então, faço. A calça eu nunca fiz. aquele vestido mais encorpado, onde você pode colocar, cinturar e deixar ele mais Ah, sim, encorpado. É que eu já vendi muita roupa, né? Então, eu já tive loja, alguma sei. coisinha eu sei. Ah, sei. Então, Uhum, hoje a gente chama, existe a malha, né? Que tem a linha toda de malha, e a gente tem um outro sim. tecido mais encorpado para fazer as calças mais retinhas. E a Hum, Twill tem sei. essa possibilidade. Ah, bom saber. Bom saber. E o pezinho para fazer a bainha? Ah, Fala para então. ele. O, o pezinho, eu uso o pezinho normal, de costura reta normal, eu não uso. Até falei com a Viviane, da Vibe, esses dias, ela comprou um pezinho de silicone. Mas eu não tenho. Bom, eu sou avessa a pezinhos, a essas coisas. Eu testo o que, mesmo o pezinho de pregar zíper invisível, essas coisas, eu não gosto muito de ficar trocando o pezinho. Eu me adaptei a fazer todo tipo, mesmo as casinhas de botões. Eu faço tudo com o pezinho normal. Eu não troco. Eu não troco o pezinho. Eu faço sempre com o mesmo. Mas se você segurar a seda, como eu te falei, se você fizer o teste, não deixar ela frouxa, se você esticar, mas sem puxar, o pezinho, ele desliza tranquilo. Ele pode ser qualquer tecido, mais fino, mais grosso. Ele tem que ter um apoio. Eu, como faço muita roupa longa, eu não posso deixar ela à vontade, porque ela é muito grande, vai fazer peso ou mais para frente ou mais para trás. Então, sempre eu apoio. Se eu não consigo com as duas mãos, eu abro e apoio com a mesma mão em frente à agulha. Mas sempre apoiado, eu não deixo nenhum tecido correr livre. Sempre apoiado. Então, aí garante uma costura mais uniforme. Porque é muito ruim se você tem que ficar desmanchando a costura. Porque às vezes Esse é um você não problema, eu consegue acho. mais costurar no mesmo lugar. Aí vai ficar uma marca, É verdade. né? Deixa eu te fazer Então, uma aí pergunta. tem. Ai, desculpa. É que está tendo um atraso aqui, eu não sei se você está falando ou não. Ah, Você estava me falando sobre todas as suas peças serem alinhavadas, né? Até quando a gente estava falando, sim, né, sobre os forrinhos, o sim. forro na palha de seda, de Uhum, você fazer aquele acerto da costura da gola, por exemplo, pelo avesso. Se você sim. puder, ele comenta Eu, isso com gente, eu não entendo nada de costura, tá? Mas hoje eu tô meio papagaia ah, aqui na live porque ela contou tanta coisa bacana e eu vou pedir para ela contar para vocês. tá.
Então, eu te falei também uma coisa muito importante antes de começar uma peça. É respeitar o fio do tecido. Às vezes a pessoa fala, nossa, minha seda é tão linda, mas a minha roupa ficou torta. Então, se você não colocar na mesa o tecido certinho, com o fio, orelha com orelha, certinho, se a roupa for cortada no fio reto, ela vai dar defeito. Ela vai dar defeito. Então, eu falo assim, a pessoa que vai começar a confeccionar uma roupa, uma peça em seda, é bom começar com uma peça simples, que não tem muita curva, né? Uma saia mais reta. Se tiver vontade de fazer uma saia mais chique, uma saia para festa, mas corta uma saia, faz uma saia com algumas pregas macho, porque aí a seda vai sair no fio reto. Vai ter pouca costura para empapuçar. Porque quanto mais você modela a roupa, mais chance você tem da costura lateral ficar enrugada. Então, por isso eu alinhavo. Porque assim, a gente costurar, eu falo que às vezes eu não tenho dia bom se eu for cortar uma roupa de festa e eu acordar e achar que esse dia não é bom, eu não corto. Por quê? Porque precisa muita atenção. Quando você vai colocar um molde, você tem que respeitar o fio daquele molde. Se você entortar uma parte, a roupa vai virar no corpo, não vai ficar boa. Então, eu falo que tem que ter todo um respeito pelo tecido. E aí eu faço assim, eu sempre alfineto as orelhas. Sempre. Eu alfineto antes de colocar o molde. Eu não gosto de trabalhar com pedras, essas coisas em cima de molde, nada para cortar. Eu gosto mesmo da agulha, porque eu gosto do tecido bem preso, porque como ele é muito liso, ele se move demais. Às vezes você deixa 1 centímetro de folga no tecido e no outro lugar não ficou um tecido, porque ele se moveu um pouco. Então eu tomo cuidado de usar agulha bem fininha, com a ponta bem fininha, espetar bem delicado e para depois cortar. Eu tenho todo esse tempo de costura, mas eu ainda marco, faço todas as marcações com giz, eu ainda alinhavo todas as peças, eu não vou para a máquina com nenhuma roupa sem alinhavar, uso uma agulha bem fina, mas eu gosto de alinhavar, porque se der algum probleminha ali, ou ficar uma ponta mais compridinha que a outra, que pode acontecer, você já volta para a mesa, acerta o fio, para depois ver se o excesso está na barra, se o excesso está em cima, tem tudo isso. Porque às vezes a pessoa vai costurar, vai costurando, chega lá embaixo, a parte da frente das costas está sobrando 2, 3 centímetros, corta. Aí a costura fica repuxada. Então, é todo um cuidado que tem que ter. Não é impossível. Tudo é possível com a seda. Tudo. Eu estou vendo você fazer tudo isso. Sabe quando você parece que você está vendo acertar, está vendo a folga. É todo um carinho. É por isso que eu gosto de costurar sob medida. Eu pego o suficiente que eu vejo que eu consiga fazer com calma. Porque se você estiver fazendo correndo, você não vai fazer um bom serviço, né? Então, eu gosto de agenda, eu acostumei com agenda, então eu não sei trabalhar. Fora isso, eu não sei trabalhar, não sei. Foi uma coisa muito simples que eu coloco no meio. Então, agora, acho que a gente já falou de segurar o tecido, da linha, do ponto, do fio da peça. Falta falar agora da pintura, né? Eu ia te perguntar, como é que eu sei onde é que eu ponho a flor? Então, eu costumo fazer assim. Quando a pessoa já me encomenda, eu procuro saber se ela quer uma pintura assim, com flores, com geométricos, listras, ou uma pintura abstrata, um degradê. Então, eu procuro saber assim, se é uma peça assim que a pessoa vem e fala, olha, eu quero um vestido
que tenha essas cores, que tenha um barrado. Então, eu elaboro mais ou menos pela medida da pessoa, pelo comprimento da roupa, se tem manga, se não tem manga, se tem algum detalhe, se não tem algum detalhe. Eu calculo mais ou menos o tecido que eu vou gastar e aí eu coloco no bastidor esse tecido, já separo. Geralmente, eu coloco uma folga, porque eu não gosto de desperdício. Eu falo que nada que eu pinto, eu jogo fora, porque eu morro de pena. Então, eu faço uma fita, eu prego na embalagem, eu sempre faço isso. Então, eu coloco uma folga, vamos supor, se é uma roupa mais difícil, que eu não consegui calcular bem o que a pessoa quer, eu deixo uma folga que eu sei que vai sobrar uma faixa para ela usar numa bolsa ou no cabelo. Então, eu coloco, às vezes, uns 20, 30 centímetros a mais, que eu sei que depois ele vai ser útil. Mas eu sempre faço o molde primeiro, mas assim, eu vou muito pela minha intuição. Eu vou muito pela minha intuição. Eu Experiência não também, fico, né? Porque você eu conhece não muito. fico, eu não fico desenhando no papel, mesmo com pintura, que eu não tenho muita experiência, mas eu sou assim. Eu não gosto de olhar um desenho assim e colocar um risco ali. Eu olho para o desenho, eu adoro aqueles riscos que a Denise manda para a gente nos cursos, eu adoro. Não tive tempo ainda de fazer um bem elaborado, mas eu vou fazer. Mas só que assim, eu pego o desenho, coloco do lado do bastidor e aí eu faço ele do meu jeito. Eu não consigo riscar, porque depois eu não vou pintar em cima daquele risco. Então eu me estresso, eu prefiro fazer ele do meu jeito. Se eu fizer ele do meu jeito, eu sei que eu vou pintar ali onde eu desenhei. Então, para roupa, a mesma coisa. Eu faço o molde e depois eu calculo ali mais ou menos onde vai ter um corte, frente e costa, porque geralmente o molde da gente ele é meio corpo. Ele é metade da frente e metade das costas. Então, eu tenho que calcular tudo em dobro ali no bastidor, onde vão os desenhos. Se for um vestido reto, para falar a verdade, eu entreguei um esses dias, que a cliente quis ele com barrado em tons de verde, bem irregulares, e o resto preto. E o resto preto. O que eu fiz? Como o vestido era reto, eu não coloquei costura na lateral do quadril para baixo. Eu encaixei as laterais dos moldes. Então, evitou ali de uma costura desnecessária. Porque depois o acabamento de um vestido, eu não gosto de passar no overlock. Eu não gosto, porque eu acho que perde todo, sei lá, perde a beleza do vestido. Eu gosto muito de olhar a roupa por dentro. Eu acho que eu gosto mais de olhar por dentro do que por fora. Porque a gente vê muita coisa mal feita por dentro que a gente demora tanto para fazer um acabamento, então eu fico meio triste com essas coisas. Então eu trabalho no viés de cetim, é um trabalho dobrado, porque aí você tem que fazer um rolotê todo à mão, contornando toda a roupa, mas a maior parte eu faço forrada. Por quê? Porque eu não gosto de costura no decote da seda. Eu acho que, não sei, eu não gosto. E às vezes, quando a pessoa fala, eu não quero forrado, aí eu faço um viezinho, dou os pontinhos à mão por dentro, mas a maioria das minhas roupas eu faço tudo forrado, porque aí não aparece nada. Quando eu tenho um pedaço de sobra de seda nos meios ali, eu faço dupla. Quando tem recorte de cintura, recorte de busto, eu faço toda a parte de cima da mesma. Porque pode virar, pode mexer, fica tudo igual. Não tem avesso e não tem direito. Não aparece nenhum ponto. É uma artista, Então, né? Em tudo. Nossa, eu tô com vontade de pegar meus paninhos aqui, correr, pegar o avião e aí levar para não, ele dar uma olhada. O que a gente pode não. fazer? Eu vou. Tem coisa, assim, eu falo que é um eterno aprendizado. Tem muita coisa que eu não sei fazer, muita coisa, porque tem muito modelo novo, tem muita coisa nova, drapeado, que é uma coisa que a gente
para passar para o papel ele é difícil, então a gente usa mais tecido, vai direto no manequim, mas eu falo assim que acho que fugiu o que eu ia falar. Eu gosto de fazer assim, e olhar depois de pronto e falar, ó, o meu trabalho valeu a pena. Era isso que eu queria fazer. Fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente compra as peças, essas que a Roberta vende, né? E outros fornecedores também, 1,40 de largura, dependendo da CD 90 Sim. e tal. Como que eu coloco como é que eu planejo a pintura nessa peça, considerando que eu tenho as laterais, né, que é aquele acabamento industrializado, e aí eu tenho os metros, né, que aí a gente corta o que cabe no bastidor, ou se a pintura fosse em bastidor é um pouco maior. A minha dúvida quando você fala pegar o fio reto, colocar no sentido da seda, eu nem estou pensando em evasê, umas coisas assim que eu acho que são mais complexas, tá? Sim. Como é que eu pinto? Por exemplo, se eu vou fazer um tecido listrado, assim, imagina que a seda assim, as laterais são aqui, né? É isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu faço. O que é melhor para a gente conseguir colocar essa estampa? Como é que eu vejo esse sentido? Porque você percebe, né? Você percebe que o tear fez assim, né? E foi Eu não ouvi embora. a sua pergunta, acho que caiu. Eu acho que normalmente Não, na vertical, Oi. mas ela vai te responder melhor. Como é que você corta esse tecido? Na vertical? Porque normalmente o fio está na vertical. Está na vertical. Se eu for fazer um vestido reto, eu corto sempre na vertical. Mas quando ele é barrado, eu corto ele na horizontal. Na horizontal. Mas por isso é que você tem que achar o fio dele na horizontal. Entendeu? Você acha o fio dele na horizontal e aí você segue aquele fio. O que eu faço? Nos meus moldes, qualquer molde, para qualquer peça, tanto faz uma saída de praia, tanto faz um vestido, tanto faz uma blusa, eu traço um fio reto nele, que é ali que eu vou seguir aquele fio. Então, depois, se eu não for usar a orelha, que eu for trabalhar na horizontal, se o tecido está bem cortado no fio, na horizontal, eu coloco ele e meço, vamos supor. Eu meço de um lado do molde até o outro, assim, do começo do fio do molde até o final do tecido. Eu meço, tem que ficar na mesma distância, desde cima até embaixo do molde. Porque aí não tem perigo de ter errado nada. Porque assim, o tecido, eu trabalho muito com um corte godê, meio godê. Então, a gente dobra grande, a gente dobra ele na horizontal e acaba pegando a orelha para ir e o viés fica em diagonal. Mas quando você vai cortar uma roupa no viés, aí você tem que cortar ele, você tem que pôr o fio, no molde, porque a hora que você colocar o molde no tecido, aquele risco do fio tem que estar paralelo certinho à orelha. Não importa a posição que ele esteja no tecido. Ele tem que estar inteirinho na mesma distância da orelha para sair um corte viés perfeito. Eliane, quando você vai São várias etapas, vários passo a passo. Quando você vai pintar um tecido para fazer um vestido, você estica quanto de tecido para pintar? Você corta em pedaços ou você estica? Não, eu pinto inteiro. Eu pinto inteiro. Eu já coloco mais ou menos, aqui vai ser a frente, aqui vai ser as costas. Se tem algum degradê, eu gosto de fazer na direção do fio. Eu fiz até um degradê que, se você ver a foto, é uma saída de praia. É simples. Mas se você até tá no meu feed, o degradê tá batendo dos dois lados certinho.
mesma pintura que está na frente, nos botões, elas estão nas laterais, que teve uma costura na lateral, para aproveitar o tecido. Uhum. Então, eu faço umas marcações e eu pinto. Eu divido o tecido, vamos supor. Eu divido o tecido e já imaginando, aqui vai ser a frente, aqui vai ser as costas. Então, eu imagino a orelha daqui do tecido aberto com a orelha de lá, ela tem que ficar sempre na mesma linha. Porque a hora que eu fizer os dois encontrarem na frente, elas têm que estar na mesma distância, certinho. Sim. E aí tem que fazer a pintura mais ou menos assim, par, então, né? Acho que caiu. Acho que ela congelou lá. Congelou. Oi? Eu falei, tem que fazer a pintura mais ou menos Não, aqui par, né? Sim. Eu nunca fiz dois pedaços, não. Eu tenho um bastidor, eu consigo colocar no bastidor, assim, 2 metros por 1,40, 1,50. Eu tenho um bastidor que Eu dá também 2 faço as saias metros. assim. As saias pariôs que eu fiz também foi nesse tamanho. Então eu consigo, eu coloco uma mesa de apoio, coloco ele na mesa e vou pintando dos dois lados. Então eu consigo fazer os 2 metros. Agora, dois pedaços eu realmente nunca fiz. A não ser uma pintura abstrata, assim, que você vê que vai fazer uma roupa na mesa e que a pintura vai se repetir embaixo. Então, dá para dobrar e fazer, em cima, que embaixo vai ficar igualzinho. Sim. Mas isso é tudo assim. Eu já peguei tecidos de uma costureira que me enviou, uma cliente minha quis fazer o vestido, mas a costureira dela já me mandou o corte da seda que ela queria que eu pintasse. Então ela mandou 4 pedaços do tamanho que ela precisava, aí eu pintei e mandei para a costureira que fez para ela. Então a costureira pediu aquele tamanho padrão que ela queria para fazer alguma coisa. Mas nas saias também eu uso 2,40 por 2 metros por 1,40 e é muito grande, né? Na hora de você esticar é complicado. É grandão. É grande. Quando você vai fazer tipo um pariô, né? Um transpasse na saia, aí vai bastante tecido. Eu fiz muitas saídas assim, transpassadas. Então, não dá para pintar menos que 1,80 m. Por quê? Porque você tem que ter o espaço da frente e o espaço das costas. Mas aí o que acontece? O espaço das laterais das costas ficam sobrando. Porque você usa 2 frentes, mas você não usa 2 costas. Então, eu sempre já calculo mais ou menos e já aviso a cliente. Vai dar um lenço, vai dar uma faixa para você colocar no chapéu, vai dar mais coisas. Não tem problema? Não tem problema. Então, eu já sempre conto com essas sobras e aviso já antecipado, porque não tem como pintar. Eu acho assim que para você pintar pedaço pequeno, fora do bastidor até dá. Mas para você, por exemplo, meu bastidor até consigo, porque a maioria dos lenços que eu faço é 70 por 70. Então eu deixo ele 70 por 70 e ele aumenta para 1,40, para o que eu quiser, porque o meu não é regulável, chique igual o da Denise, mas o meu marido fez regulável para mim. Então, ele monta e desmonta esse bastidor toda vez que eu invento uma medida diferente. Então, mas dá certo. Eu gosto de trabalhar assim. E a pintura é assim, para pessoa que não sabe fazer um molde e que tem moldes prontos e tem vontade de fazer uma peça, tem moldes prontos para vender no mercado. E até assim, eles são menos cheios de curvas do que o da gente, porque a gente acaba, na modelagem, a gente acaba tirando todos os defeitos do corpo, tudo no papel. Então, o molde da gente fica meio esquisito de vez em quando. Ele fica redondo, ele fica com a curva do seio e você tem que fazer esse negócio ficar plano. De um jeito ou de outro, você tem que fazer ele
em cima da mesa fica plano. Então, tem uns moldes para começar, assim, a treinar, que vale a pena comprar um molde e começar com peças básicas. Não precisa fazer uma peça forrada, porque o forrado, ele é assim, eles são 2 vestidos. Tudo que eu faço no primeiro, eu faço no segundo. A não ser quando for um drapeado, que o drapeado de fora não vai para dentro. Aí, por dentro, a gente faz liso. Mas com um acabamento que muita gente passa uma costura, que é o que gosta, mas assim, mais bonito que uma costura, eu acho que é fazer um rolotê e costurar ele por fora, virar e dar uns pontinhos por dentro, nem que ele fica pro lado de fora. Eu acho que valoriza mais a peça, valoriza o Queria ver teu tecido. rolotê, queria muito ver teu rolotê. Eu tô aqui de olho no relógio, gente, a gente tem só 10 minutos, e aí ele tem umas peças que eu queria que ela mostrasse pra gente. Antes disso, só vendo uma pergunta que está aqui, que linha que você usa ali para fazer essas peças e fazer os vestidos e costura? Olha, eu uso linha simples. Eu costuro tudo com linha de poliéster. Eu uso a Drima, é a que eu mais gosto, é a Drima. É a que eu mais uso. A Gutermann, eu não tenho certeza se saiu de linha, se é aquela costura tudo hoje, mas a Drima é a melhor que tem, 100% poliéster. Eu não costuro com linhas de seda mesmo, porque eu acho que a costura fica boa com essa Drima e é o que eu mais tenho, porque eu compro muito, eu compro de embalagens fechadas, né? Então, é essa que eu costuro. Linha de retrós normal. Eu tenho cones, porque eu tenho outras máquinas para outros tipos de tecido, até eu estava falando do Calfá, que também usam cones grandes. Então, eu tenho muitas cores de linha. Quando não tenho retrós, às vezes na emergência, eu enrolo a linha, mas tem que enrolar muito apertado. Se você deixar a linha do retrós frouxo, vai interferir na costura. Então Olha é aí. muito difícil eu enrolar. É muito difícil eu enrolar. Geralmente eu uso o retrós mesmo, o pequeno. O pequeno. Só essa essa que eu Eu uso. vou agora. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se eu apago esses comentários para a gente poder ver suas peças. Aí você já mostra para a gente. Eu tenho 2 peças simples aqui, mas dá para ver, mas é o acabamento mesmo Ótimo. que Pode dá para mostrar ver. para a gente. Vamos tentar aqui. Vamos ver. Eu não estou Vamos conseguindo começar? apagar hoje. Peraí que eu já vi. Tem um aqui que é aquele que eu te falei que é a parte de cima, ela é dupla, da mesma seda bordada. Sim. Então, olha, vamos ver se tá. Dá para ver? Dá para Dá ver. para ver sim. Dá. Chega um pouquinho mais, abaixa um pouquinho o celular, Aqui. eu acho que a gente fica mais perto aí do. Deu? Se você conseguir. Essa daí ela tá Olha. dupla, né? Ela tá dupla, olha. Tanto faz por fora como por dentro, olha. Deu para ver? A gente não consegue, eu não estou conseguindo cancelar os comentários. Que fica em cima, né? Fica em cima, eu não estou conseguindo Essa cancelar. naqueles 3 pontinhos, não era ali? Eu... Pois é, mas eu não sei o que está acontecendo hoje. Ah, peraí. É que o Pronto. espaço é pequeno, né? Conseguiu. Ver se eu consigo. Pronto. Deu para ver? Nossa, tá perfeito, Eli. Tá bem bacana ele. Então, aqui é a parte de fora e aqui é a parte de dentro, olha. Não tem acabamento Peraí, nenhum, você colocou acho que a mão na frente. Tá branco agora. Deve ter Será que se eu acho que abaixou. sair, Aqui. depois eu volto, ela aumenta a tela? É o dela. A conexão dela que não tá legal. Tá congelando, Eli, Oi. Deixa eu ver mais daqui. tenta mostrar ele
de frente. É isso que eu pensei. Peraí, espera um pouquinho. Deixa eu colocar ele como se fosse eu. Olha assim. Foi? Ai, que lindo! Ai, maravilhoso. Lindo, lindo. É, Olha, por esse é o tipo exemplo. de estampa que Olha, fica mais fácil, você olha. não tem que ficar É, combinando, né, os olha. encontros aí das cores, nem nada. Mesmo que não coincidir a pintura por dentro, não tem problema. Ela não vai aparecer, mas ela continua sendo a mesma pintura, Ai, tá né? cortando. Avesso e direito. Esse Sim, é um longo, ainda não está pronto, sabe? Ele tem uma abertura embaixo, ele tem as costas chiquérrimo. bem peladas, ele é bem bonito. Ai, eu acho que eu apertei alguma coisa aqui, peraí. Foi. Aí, deixa eu pegar o outro, que aí eu vou mostrar. Eu faço assim, a bainha de lenço na máquina. Quando o vestido é mais simples, eu Mas faço na máquina. Então, esse aqui, dá para ver? dá pra ver. Dá pra Esse ver. dá para ver. Então, esse aqui, fez a barra embaixo, tá dando para ver? Na máquina. Sim. Sim, bem fininho parece, né? É. Agora Bem Porque por dentro, delicado. olha, ela tem duas costuras. Mas é só por dentro as duas costuras. Por fora, eu tenho uma só. Olha, uma só. eu acho que fica mais firme. E também esse é forrado. Eu até coloquei um ponto aqui de outra cor, porque esse eu forrei com tecido liso. Olha, Sim. um tecido liso. E dei uns pontinhos. Esse dá para enxergar, porque como o forro é mais claro, eu usei a linha da cor do lado de fora, que é para não ter perigo de pegar algum pontinho e aparecer. E Tá. esse Mas do forro lado é de com a palha fora, de seda. tem a seda pura, eu forro com palha de seda mesmo. Eu forro. Tá. Porque o forro, ele tem que ter a mesma caída do tecido de fora. Se ele não Sim. tiver a mesma caída do tecido de fora, ele interfere no caimento da roupa, né? Então, a seda Isso pura, eu é forro com importante. palha de seda. Eu forro. Agora, É a quando não é um... palha. Eu tô até anotando tudo aqui. Não, Ai, depois se meu ficar Deus, tá alguma tudo dúvida, anotado. se ficar alguma dúvida, que eu esqueci de alguma coisa, Deixa aí eu você me dá um colocar, deixa eu grito. ativar. Bom, ativei os Maravilha. Pronto, Nossa, que voltamos, maravilha. gente. Ele, só me fala uma coisa, esse segundo vestido que você mostrou, qual foi o tamanho de bastidor que você usou para ter uma peça dessa? Foi esse que você falou, de 2 metros por 1,40? É, não, acredita que esse vestido eu consegui fazer com um e meio. E qual que é Nossa, a Um e seda meio. dele? Então, estou perguntando. Esse último é palha de seda, esse. Não, não, Esse último é palha de seda. tá, por dentro e por fora, ele é sintético, então. Sim, esse é sintético. Uhum. E tem alguns tipos de tecido que são. No sintético, eu gosto de fazer vestido num tecido que eu não sei se em algum lugar tem, mas eu sempre compro em São Paulo esse tecido. Eu acho, quando é um vestido simples, eu compro esse. Ele chama cetim melo. Ele me lembra um crepe. Ele é um tecido mais encorpadinho e ele tem um lado de brilho e um lado fosco. Então, como ele é mais encorpadinho, dá até para pôr um forro de malha, uma malha mais leve, uma liganete, depende da liganete. Às vezes você compra uma liganete mais fina, dependendo do caimento dela, ela segura esse crepe. Então, se a pessoa não quer investir muito, quer investir mais, assim, para ter um tecido pintado, que a maioria, porque Não exatamente eu uma tenho roupa de bastante seda, cliente. né? Eu tenho bastante cliente que faz muita roupa. Então, o de seda é só para uma ocasião assim, seda pura especial mesmo. Então, a gente vai fazendo no sintético, porque essa palha de seda,
ela tem um caimento assim, eu adoro, eu adoro. Eu acho que a pintura, quando você fotografa, a pessoa manda, é seda pura ou é sintético? Porque não dá para distinguir na foto. Eu que conheço, pondo a mão, eu sei, mas quem não conhece chega aqui e fala, nossa, esse vestido, seda pura isso? Não, não é seda pura, porque o caimento Olha, é muito bom. Nossa, estou que maravilha. encantada com o teu trabalho, encantada que eu não tenho o que dizer. Eu já fiquei encantada no dia que a gente conversou, hoje aumentou. Estou muito, muito feliz que você veio compartilhar esse tanto de gente. Já são 6h30, Rê, vou dar uns 2, 3 minutos para ver se tem mais alguma pergunta, né, Rê? Você quer comentar, Não, eu quero agradecer? agradecer a ele A ter. turma está aqui falando que você é divina, viu? Tá fazendo, nossa, Ai, que nossa, aula, que aula. imagina. Não, eu Muito tenho muito tempo de bacana. estrada, isso eu tenho. Eu acho que tem muito mais assunto para a gente conversar, né? A gente depois queria conversar com você sobre lenços, o que você faz, o que você pinta também. Eu acho que uma próxima live vai Uhum. ser ótima. Mas os seus trabalhos são lindos, eu também acompanhei, é bem bacana. É, Parabéns, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Tem muita gente que tem dúvida com relação à costura, o que costurar, como, a quantidade de Uhum. tecido. Eu acho que você já ajudou bastante nessa nossa caminhadinha da pintura em seda. Ah, Isso. muito Deixa eu só fazer uma última obrigada. pergunta aqui, Rê, que colocaram. Onde que compra esses tecidos em São Paulo? Você pode dar essa dica pra gente ali? Olha, assim, a seda, as pongês eu pego mesmo da Prince. Eu compro as pongês na Prince, nunca comprei em outro lugar. Outras sedas eu ainda compro na GJ. É caro na GJ Tecidos, porque como eu trabalhava com isso antes da pintura, e geralmente tem cliente que gosta de ir a São Paulo comigo para a gente escolher na hora que o estilista vai fazer o desenho, né? Então eu sempre compro na GJ. Agora, essa palha de seda sintética, eu tenho uma amiga que tem uma loja de tecido em outra cidade, porque eu não encontro a palha de seda aqui e está muito difícil de encontrar. Eu já trabalhei com ela antes, tinha bastante, agora ela desapareceu. E ela voltou agora, mas assim, mesmo nessa loja dessa minha amiga, não tem para vender quase. Então, ela compra para mim. Ela compra da fábrica para mim, eu pego de peça. Então, ela que acha para mim. Eu não sei realmente o fornecedor, eu não sei Deixa eu falar dessa. uma Eu posso até coisa. perguntar. Eu compro tecido de alguns lugares. A palha de seda já me falaram que é a mesma coisa que a Ponge 8. É muito parecida. Eu não sei se Parecida. é bem Acho que é parecida. para caimento, né? Mas ela é ainda mais mole que a Ponge 8. Ela é É, né? mais mole. É, Então, Eu, ela desliza. eu agora, comprei uma que eu ele acha achei que era muito legal suave. conhecer. Opa, desculpa, que tá Não, no atraso. Depois, faz esse contato com a Roberta. A Roberta tem umas sedas outras aí também, que talvez Eu seja vou. bacana, né? o Conhecer. preço Sim. da E Roberta é muito bom também também. muito E ela bom. trabalha com várias sedas. Então, eu vi umas postagens dela. Eu tô com bastante seda agora, mas eu falei que eu vou comprar sim, porque eu me interessei, achei muito interessante a, assim, as observações dos compradores, as mensagens. Eu acompanho a E, na Roberta. verdade, Querida, eu acho que ela tem uma escala de opções ali, porque É, dependendo do que a gente tem, precisa, né, ou o que a é. gente tenta. Até a Rê falou dessa questão de calça de alfaiataria, algumas outras coisas, talvez seja bacana. E depois, se você puder compartilhar com a gente as tuas experiências, do tipo, ó, consegui fazer uma calça, consegui fazer Ah, alguma coisa. pode deixar. Nossa, vai ser uma alegria muito grande Bom, manter essa conversa mesmo assim, virtualmente. isso. Eu e a Rê, a gente tem planos assim até para o Rotas, para ver se a gente consegue conversar mais, sabe? Porque o que a uhum. gente aprende uma com a outra é brincadeira, né, Rê? É.
É muito verdade. É o que eu falo, a gente está sempre aprendendo, sempre. Talvez semana que vem eu vá fazer uma bermuda, eu tenho um pedido de bermuda de seda. Isso. Vamos ver se eu consigo Aí você fazer a faz e semana marca a que gente. vem. Marca a gente, Isso, que Marta, aí a gente pode acaba colocando lá para deixar. conseguir ver. Pode deixar. Combinado? Agradeço Combinado. Eli, bastante. não tem Obrigada, palavras. viu? Não tem Imagina, palavras. eu que Muito agradeço o obrigada convite. a você, a todo mundo que veio. Obrigada, gente, que está aqui com a Foi. gente. Daqui 15 dias estamos aqui de volta, né, Rê, com mais coisas, Isso né? mesmo. Aí na Muito na obrigada. nossa Muito jornada. Um obrigada. beijão para vocês. A vocês Tchau, também. tchau. Gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau.